Canal 25, a você que é assinante da NET, um forte abraço. Pois é, vamos trazer as notícias do esporte e os assuntos que ganharam repercussão no final de semana nestes próximos 40 minutos, abrindo a programação da TV Mar Canal 25 durante toda esta semana. E hoje, 15 de fevereiro de 2016, nós vamos trazer aquilo que foi destaque nos campeonatos estaduais e tudo sobre a primeira rodada da Copa do Nordeste que foi iniciada neste final de semana. Vamos trazer daqui a pouco os detalhes do Campeonato Alagoano, que teve a quinta rodada encerrada ontem, com 3 partidas sendo realizadas. E como destaque, o CSA, que venceu fora de casa e entra na semana do Clássico das Multidões para enfrentar, claro, o CRB no próximo final de semana, motivado por ser o único time invicto e com 100% de aproveitamento até aqui no Campeonato Alagoano. Por outro lado, o CRB, que estreou na Copa do Nordeste, estreou com o pé direito, vencendo fora de casa. Mas antes de falar no Clássico das Multidões, o CRB amanhã enfrenta o Cururipe pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Pois é, as duas equipes alagoanas caíram no mesmo grupo e isso significa que o CRB vai jogar mais uma partida, desta vez em casa, nesta terça-feira, amanhã, contra o Cururipe, para aí sim voltar o foco para o Campeonato Alagoano e já pensar no maior rival, o CSA, em partida que será realizada no próximo domingo, às 4 da tarde, no estádio Rei Pelé. Você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 pelo portal gazetaweb.com e também através do nosso e-mail, e-mail do Canal Esportes, que vai aparecer no vídeo, canalesportes@tvmar.tv.br. 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25 e você tem através do nosso WhatsApp, o 98107-9872, a oportunidade de mandar seus áudios, seus vídeos e textos para poder interagir com a produção do programa e também trazer a sua reivindicação. A TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Vamos começar então com um giro agora na manhã desta segunda-feira. Podemos trazer direto, Felipe, aí? Vamos lá, então. Trazendo direto depois do ok do meu querido Felipe Ferreira, que está aí na técnica, na produção do programa, ao lado do Josiel Rodrigues e toda a equipe técnica comandada pelo Sidraque Ferreira e pelo Vinícius Ferreira. Vamos trazer os gols que acabaram marcando o final de semana no futebol internacional. Tem bola na rede? Você vai ver aqui agora. Vamos ver. Começando pela Espanha, na vitória do Real Madrid, o gol de Cristiano Ronaldo no jogo contra o Atlético Bilbao. O corte de perna esquerda, ajeitou para a perna direita e a patada. Sem chance de defesa. CR7 é bola da rede. Ainda nessa partida, quando o jogo tinha empatado, quando o Atlético Bilbao tinha empatado, um chutaço do colombiano James Rodrigues para colocar novamente o Real Madrid em vantagem. Na Alemanha, no duelo entre Borussia Dortmund e Hannover, Mkhitaryan para o Borussia Dortmund. Na entrada da área, chute de perna direita, com muita perfeição. São os gols mais bonitos do final de semana no futebol internacional que você acompanha aqui no Canal Esportes, com imagens da ESPN. Na goleada do Barcelona em cima do Celta, tem golaço, marcado por ele, o extraterrestre Messi. Cobrança de falta precisa, sem chance de defesa. Só faltou fazer chover o Messi nessa partida do final de semana contra o Celtic. Contra o Celta. O Celtic é da Escócia. Ainda voltando para a Alemanha no duelo entre Augsburg e Bayern, Lewandowski do Bayern de Munique. Com esse belo gol que entra na galeria dos mais bonitos do final de semana. Você acompanhando aqui no Canal Esportes. Na Itália, no duelo entre Milan e Gênova, Honda. O japonesinho Honda. Que golaço, hein? De fora da área. A bola pegou um efeito, foi no cantinho. Voltando para a Alemanha, Jonatas, do Real Sociedad, no duelo contra o Granada. O cruzamento no segundo pau e o toque. A finalização foi, de fato, uma finalização difícil. Na Holanda, com esse belo gol, estamos acompanhando
Gol do Feyenoord. Luizito Soares, mais uma vez, na vitória do Barcelona contra o Celta. Também fez o dele. E foi gol bonito. Como joga fácil o Barcelona, né? A cavadinha, o toque em profundidade mostra total entrosamento dos jogadores do Barcelona. O que faz esse Messi é brincadeira, né, rapaz? Olha a visão. Só para quem sabe. Difícil parar esse homem. E ainda nesta partida teve um pênalti, claro que ganhou repercussão, porque o Messi, na hora da cobrança, todo mundo pensava, o Messi vai bater. Pelo contrário, na hora da cobrança do pênalti, ele serviu para o Luis Soares, que fez o gol dessa vitória por 6-1. Vitória do Barcelona em cima do Celta no último final de semana. Pois é, daqui a pouco nós vamos trazer as notícias dos campeonatos estaduais, né? Já que ontem tivemos o encerramento da 5ª rodada do campeonato alagoano, e também nós vamos trazer daqui a pouco. Aliás, nós já podemos até trazer, né, Felipe? Já podemos trazer, mesmo você já está aqui chamando, avisando que pode chamar os gols do Campeonato Carioca. E ontem nós tivemos também um final de semana de clássico pelos estaduais aqui no Brasil. Você vai poder acompanhar já já esses clássicos, mas antes de falarmos das principais partidas, vamos dar uma passada no Campeonato Carioca, onde o Fluminense jogou contra o Tigres do Brasil. Mais uma rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e o Fluminense conquistou uma vitória tranquila. Vamos ver como foi. Marcado por Cícero. Cícero para o Fluminense, 1-0. Belo gol, né? Gol de bicicleta é sempre bonito, né? Esse também entra na galeria dos mais bonitos do final de semana. O segundo gol marcado por Diego Souza, segundo gol do Fluminense. Diego Souza de cabeça. Depois de mais uma bela jogada, olha só, a triangulação. O Fluminense fez mais um. Você acompanha os jogos de ontem, né? O Fluminense Tigres do Brasil, o último gol marcado pelo zagueiro Henrique. Fluminense 4-0, placar final. O Fluminense venceu o Tigres ontem em Volta Redonda, né? Por esse placar aí. Tá? O Oswaldo foi que fez o gol de número 3 do Fluminense, e o quarto gol marcado pelo zagueiro Henrique. 4-0 foi o placar do jogo, tá certo? Foi 4-0 essa vitória do Fluminense em cima do Tigres do Brasil pelo Campeonato Carioca ontem. Lembrando que é a primeira fase da competição, assim como no Campeonato Alagoano, nós estamos falando de primeira fase desta competição. Pedi o meu querido Felipe Ferreira, pedi para o nosso querido Josiel. Josiel, dá aquele toque lá. Eita, foi? Ah, tudo bem. Então vamos dar sequência aqui ao programa. Beleza? O São Paulo jogou ontem contra o Corinthians, e olha que se não bastasse a dificuldade do clássico, a falta de atenção dos zagueiros são paulinos, brincadeira, né? Acabou facilitando a vitória do Corinthians. Vamos ver. Olha o primeiro gol do jogo aí, olha o que é que o Lucão, zagueiro do São Paulo, fez. Atrapalhada logo da defesa. E o Lucão, meu irmão, serviu ali para que o jogador do Corinthians, que vinha de trás, o Luca, fizesse 1-0. Assim fica fácil, viu, Felipe? Fica muito fácil jogar desse jeito. 1-0 para o Corinthians, gol marcado por Luca. E o segundo gol do Corinthians saiu através dessa cabeçada. Cabeçada sem chances ali para o goleiro Denis, que definiu o placar. Final, Corinthians 2, São Paulo 0. A situação do São Paulo também muito ruim no Campeonato Paulista, depois dessa derrota, pelo simples fato de enfrentar um adversário, um rival, e diante de tantos vacilos, né? Um gol daquele é uma ducha de água fria em qualquer jogador. O Luca fez o primeiro gol do Corinthians e o Iago fez o segundo gol do Timão nessa vitória pelo placar de 2-0. Pois é, é o que acontece, né? O campeonato é marcado por esses clássicos, e clássicos, muitas vezes o detalhe acaba sendo determinante. Vamos trazer, então, trazendo os gols do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro enfrentou o Tupi de Minas Gerais pelo Campeonato Estadual durante esse final de semana, e nós vamos dar uma olhada como foi esse jogo. Vamos ver. O único gol do Cruzeiro foi marcado depois dessa jogada. O Elber, de cabeça, tinha tanta gente ali do Tupi, né, rapaz? Ninguém conseguiu tirar essa bola. E o Elber fez o gol da vitória do Cruzeiro. Placar final, Cruzeiro 1-0 em cima do Tupi. Foi o Elber que fez esse gol.
Você está vendo aqui os gols, né, dos estaduais aqui no canal Esportes. E, claro, nós vamos trazer ainda muita coisa no programa de hoje. No Rio de Janeiro, deu a lógica. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, tá, Felipe, agora, por favor? Na volta, vamos falar como é que aconteceu no Rio de Janeiro, no clássico Vasco-Flamengo. Se você acha que mudou o script, né, Léo Palmeira? Mudou o script? Não mudou, não. O Vasco venceu mais uma. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Voltamos já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Valeu, estamos de volta e como prometido, ontem no Rio de Janeiro, rodada do Campeonato Carioca, e o jogo de destaque deste final de semana foi o duelo entre Vasco e Flamengo. O jogo foi realizado em São Januário, campo do Vasco, que não oferece, assim, condições amplas para receber torcedores, mas recebeu um público razoável, em torno de 15 mil torcedores apenas para esse clássico, diante da proporção que é. Todos nós sabemos que o Vasco e Flamengo leva público, o público total desse jogo pelo porte, dependendo da ocasião, é muito próximo de 100 mil torcedores. Então, o público foi um público razoável. Eu poderia dizer até um público pequeno em relação àquilo que nós estamos
estamos acostumados a ver. Mas, independente de tudo isso, a rivalidade prevalece. E o Vasco, mais uma vez, depois de ter enfrentado o Flamengo por várias vezes ano passado, por ter eliminado o Flamengo no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, por ter vencido o Flamengo 2 vezes no Campeonato Brasileiro, todo mundo achava que o Flamengo vai dar um troco por ter Paulo Guerreiro no time, Emerson Sheik, Muricy Ramalho no banco de reservas, mas ontem o Vasco Série B venceu o Flamengo milionário. Vamos ver o gol. O gol da vitória do Vasco saiu aos 45 minutos do segundo tempo. Rafael Vaz. Final, Vasco 1, Flamengo 0. Com esse gol aí, o Vasco chega na liderança do Campeonato Carioca de forma isolada e é um dos únicos invictos na competição. O técnico do Vasco, Jorginho, falou depois do jogo da disciplina tática do time. Vamos ver. Mais do que a vitória, que é super importante contra o nosso rival, foi a disciplina tática da minha equipe. Eles cumpriram quase que 100% daquilo que a gente havia treinado ontem. Foram apenas 20 minutos de movimentação tática, a gente mudou a nossa forma de jogar, quer dizer, do último jogo, no jogo contra o Volta Redonda, a gente voltou a fazer o nosso losango. Então queria ressaltar essa obediência tática da minha equipe e por manter o equilíbrio durante todo o jogo. E ressaltar também que nós estamos aqui formando uma equipe que não são apenas 11 jogadores que fazem parte dessa equipe, mas nós temos um plantel que com os meninos também da base são 31 para 32 jogadores, ou 33 jogadores, e que todos têm a condição. Então foi muito bom, por exemplo, ver o Jomar entrando, estreando num campeonato carioca e entrando com a personalidade como entrou, ver o Vaz entrando no lugar dele decidindo o jogo, o Marcelo Matos, que vinha de um tempo aí meio que sumido, e recuperando esse jogador, a importância dele, como jogou bem hoje. Então, assim, ressaltar essa questão, principalmente da objetividade da nossa equipe, o que ela se propôs a fazer no jogo de hoje foi mais importante especificamente do que a vitória. Nas circunstâncias do jogo, como estava acontecendo, fica um sabor diferente, né? Pois é, fica um sabor diferente de fato, como disse o técnico Jorginho do Vasco da Gama, que está fazendo um trabalho muito interessante, né, do Vasco desde o ano passado, mesmo com a equipe não conseguindo atingir o objetivo que era permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas está fazendo um trabalho interessante. O técnico do Flamengo, depois do jogo, Muricy Ramalho, falou que o gol foi um lance casual, um lance de fim de partida e que os jogadores do Flamengo precisavam ter atenção. Vamos ver. A bola parada, realmente a gente tem treinado muito e não tinha sofrido com essas bolas, que estava muito bem treinado. Em todos esses jogos que a gente fez, não tinha conseguido nada. Inclusive com o Atlético, que é um time que cabeceia muito, né? A gente marcou muito bem o Atlético. Hoje eu volto a repetir, no momento da partida que ali não dá nem para pensar. A última bola do jogo e o jogador super cansado, não dá para tirar uma análise não. Mas até o momento estavam cabeceando bem, estavam até suportando bem o Wallace e o Juan. Tomamos um gol que é jogada marcada, ou seja, uma bola levantada na área. Faltou um pouquinho na transição nossa, hoje não foi legal, como nos outros jogos. Mas é isso, está dentro do normal do nosso time para começo de temporada. E até aquele momento estava ganhando todas as bolas, né? O Juan e o Wallace estavam ganhando todas as bolas. Então é uma bola de final do jogo, todo mundo muito cansado, realmente se pensa pouco ali. Pois é, né? O Flamengo aí agora vai voltar o foco, né, para as partidas seguintes do Campeonato Carioca. E depois do jogo, claro, tem toda aquela movimentação na internet e o Globoesporte.com, através do blog Meio Campo, né, é um espaço destinado, traz também toda aquela zoação que é corriqueira na internet, onde os torcedores mostram o lado da inteligência, a irreverência e o lado sadio do futebol. Vamos dar uma olhadinha então, o que é que tem de destaque de interessante. Tem que habilitar, né, Felipe, aqui, né? Deixa eu habilitar aqui. Fica difícil, né, Felipe? Sem habilitar, né? Fica difícil.
disse, né? Deixa eu tentar aqui trazer a informação, né? Já que o Globoesporte.com traz esse tipo de material, né? E fala justamente de toda essa rivalidade dos ingredientes do clássico Flamengo e Vasco, que ontem acabou ganhando repercussão. Vamos dar uma olhadinha, então. Após vitória sobre o Flamengo, o Vasco usou a rival na internet e disse: está tranquilo, está favorável. Foi o que a página oficial do Vasco da Gama colocou, né? Fim de jogo, como é de rotina, o Vascão vence o Flamengo por 1-0. Teve gente que prometeu vitória e perdeu mais uma. Isso foi o Emerson Sheik, né? Que durante a semana disse que o Flamengo ia vencer. E quando joga contra o Vasco, esse cidadão simplesmente some. Está na hora de dar uma resposta, né? Para fazer jus ao salário que ele ganha no Flamengo, porque não está jogando nada, né? Quando joga contra o Vasco. O Paulo Guerreiro é outro. Fazer gol em time pequeno todo mundo faz. Agora, quando chega na hora do clássico, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tô na liderança, voltem sempre, São Januário. É o que colocou aqui a página oficial do Vasco. O rei do camarote, Sheik, se diverte e fala: do Vasco a gente vai ganhar. Aí veio a meme, aqui colocando kkkk, vai nada, claro, de forma proposital, porque o gol do Vasco é marcado pelo zagueiro Rafael Vaz. Né? Então, esse Vaz aí não é um erro de português inconsciente, é um erro proposital, né? Porque o nome do jogador é Rafael Vaz. Na vida, 3 coisas são certas: a morte do São Paulo, né? Vai perder para o Corinthians, e o Flamengo vai perder para o Vasco. O respeito tem titularidade, falando aqui do Eurico Miranda, das vitórias do Vasco. Estou cansado de apanhar para o meu maior rival. Eu te entendo, cara. E aqui foi toda a brincadeira entre flamenguistas e são paulinos, que acabaram perdendo neste final de semana os seus clássicos, respectivamente. São Paulo perdeu para o Corinthians e o Flamengo perdeu para o Vasco da Gama. E aí a imagem mostra 2 personagens abraçados, e aí dizendo que está cansado de apanhar para o rival, e diz: eu te entendo, cara. Não está certo. São o lado irreverente, né, do futebol, né? Essa coisa que acontece na internet, toda a movimentação depois das partidas. Vamos trazer mais notícias aqui no Canal Esportes. Vamos mudar a chave, né, agora, né? Mudar o chip. Essa é a palavra agora utilizada de momento, né? Pela Copa do Nordeste, tivemos a primeira rodada da competição sendo realizada neste final de semana. O Coruripe, no sábado, jogou contra o América de Natal. O jogo foi pelo grupo B da competição. Lembrando que nesse grupo, além do Coruripe e do América de Natal, CRB e Estanciano fazem parte desse grupo. Essa partida do Coruripe foi um pouco mais cedo, no duelo contra o América de Natal, e você vai acompanhar agora os lances desse jogo com imagens do Esporte Interativo. Vamos ver. Ele inverte bola na direita para o João Paulo, vai para a linha de fundo, entra na área, o João Paulo mergulhou e o juiz vai dar. Tá marcando falta a favor do Coruripe, o João Paulo reclama que teria sido dentro da área. Mas o erro grave é que não foi nada, não tem infração, olha lá. Autorizado o Júnior Chicão, toma a distância o camisa número 9, partiu, bateu, gol! Aí você acompanha o primeiro gol do Coruripe, o gol marcado por Júnior Chicão, cobrando pênalti já no finalzinho do primeiro tempo. Um pênalti inexistente, né? O João Paulo, de fato, se jogou. A infração, se acontecesse de fato, teria que ser dentro da área mesmo. O segundo gol, a arrancada do Aurélio. O passe no lado esquerdo, mais uma vez, para o Júnior Chicão. E o chute sem chance de defesa. O goleiro é o Camilo, formado nas divisões de base do CRB, né? O goleiro do América de Natal. Teve uma passagem pelo ABC, pelo Atlético Mineiro, antes de ir para o ABC, né? E hoje defende o América, é o reserva do Pantera, que não jogou, né? O Pantera, goleiro do América, e o Júnior Chicão fez 2-0 para o Coruripe. E aí todo mundo achou, poxa, a vitória do Coruripe está encaminhada, né? 2-0 e tal, jogando em casa, público pequeno, mas estava apoiando, estava fazendo barulho no estádio. Belo gol, né? Olha que chutaço de perna esquerda do Júnior Chicão. Foi realmente um chute muito violento. Mas aí teve a reação do América. Aos 37 minutos... Depois do bate-rebate no setor defensivo, o atacante Rômulo, ex-Confiança, diminuiu. Esse não foi o autor do gol, não. Ele saiu com a bola no peito para poder mostrar que a equipe tinha reação. O autor do gol ficou lá atrás, sentindo. Mas foi o Rômulo, o atacante. Olha só, que gol, né? A bola bastante disputada ali, acabou no bate-rebate, sobrando. E aí o atacante Rômulo fez o primeiro gol do América. E o gol de empate, viu, Felipe Ferreira? O gol de empate do América saiu aos 47 minutos do segundo tempo.
47 minutos do segundo tempo. Olha só, mais uma confusão na área do Coruripe. Olha que confusão, cara. No finalzinho, se você observar no replay, o Camilo estava na área para tentar fazer o cabeceio, não é? E o América conseguiu o gol de empate na raça mesmo, né? Gol chorado, esse gol aí, o gol de empate. Mas foi 2-2 o resultado da partida, você acompanhou, olha só. Por esse ângulo você vai ver que confusão. Olha só, olha onde é que estava o Camilo ali de azul, né? 2-2 foi o resultado do jogo. Camilo estava ali no lance e aí o gol do América, o gol de empate, final 2-2. O Coruripe que joga amanhã contra o CRB no estádio Rei Pelé pela segunda rodada da competição. E como nós estamos falando desse duelo do CRB, né, na manhã, né, contra a equipe do Coruripe, no sábado à noite o CRB jogou contra o Estanciano. O jogo foi em Estância, interior de Sergipe. Vamos ver como foi. Vamos trazer os detalhes da vitória do CRB. CRB que conquistou uma vitória importante nesse campeonato, pelas circunstâncias, jogando fora de casa. Teve essa primeira chance do CRB na cobrança de falta. A bola passou à esquerda, ali do goleiro Thiago, da equipe do Estanciano. Imagens do Esporte Interativo também, né, com esses melhores momentos do jogo do CRB. A cobrança do Luiz Fernando. A bola teve um leve desvio ali, acabou indo para fora. E aí o gol do CRB, né? O cruzamento do córner pelo lado esquerdo. Somália com bastante oportunismo. Cruzamento do Diego, né, pelo lado esquerdo, no córner. E o Somália ali apareceu no primeiro pau para fazer 1-0 para o CRB. Por outro ângulo, o primeiro gol da partida, o primeiro gol do CRB, né? Um gol muito bonito, ver o gol do Somália. Pela dificuldade do lance, pela forma como ele concluiu a jogada. CRB 1-0. Essa imagem aí que você está acompanhando são imagens do Esporte Interativo, que detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste e proporciona para a gente aqui a condição de estar trazendo os melhores momentos desse jogo que foi realizado no sábado. O segundo gol do CRB, olha a lambança, viu, Felipe, do goleiro. Olha a lambança, viu, Josiel, do goleiro do Estanciano. Ele teve todo o tempo do mundo, meu irmão, para poder chutar a bola, ficou ali sem saber o que fazer e o Érico Júnior, que não tinha nada a ver com a jogada, nada a ver com o lance, acabou se aproveitando para fazer 2-0 para o CRB. Olha só. Tinha totais condições de se livrar da bola. Ele foi dominar, ajeitar. O que é que esse goleiro foi fazer, rapaz? Sinceramente. O Luizão voltou lá para ele, o zagueiro do Estanciano, né? Olha só. O que é que ele quis fazer, rapaz? Nossa Senhora. O que é que passa na cabeça do goleiro na hora dessa? O Érico Júnior fez aí o gol do CRB, 2-0. E já no finalzinho da partida, né, no segundo tempo, quando o jogo já se encaminhava para o fim, o Estanciano ainda diminuiu. Você vai ter alguns lances ainda da segunda etapa, mas o Estanciano fez 2-1. O Estanciano que foi muito mais presente no segundo tempo, né? Teve esse lance aí onde o Juliano fez uma ótima defesa, né? Depois da ponte, onde a bola acabou escapando. Olha só, ele saiu muito do chão, né? Saiu muito do chão, Juliano, e acabou a bola escapando e na sobra, o goleiro do CRB se recuperou e fez uma grande defesa. O Estanciano foi bem mais presente no segundo tempo. O CRB ainda arriscou, teve alguns chutes de fora da área, como esse do Luiz Fernando. O goleiro defendeu, o Thiago muito mais seguro agora, né? Estava passando muita segurança no primeiro tempo, mas no segundo tempo não comprometeu o goleiro do Estanciano. Se bem que os erros da primeira etapa acabaram sendo determinantes para o resultado do jogo, né? Luiz Fernando também fez uma boa partida com a camisa do CRB. E aí, no finalzinho do jogo, a cobrança de falta, o goleiro Juliano acompanhou ali a bola. Fez a defesa, colocou para escanteio. Mais uma vez a defesa do goleiro Juliano. E aí, esse chutaço de fora da área acabou dando certo dessa vez na tentativa do chute do Estanciano. A bola ainda bateu na grama e traiu o goleiro Juliano. E ficou assim, CRB 2, Estanciano 1. O CRB que joga amanhã, né, na segunda rodada da Copa do Nordeste. O jogo será amanhã à noite no estádio Rei Pelé contra o Coruripe.
tá certo? Do técnico Jaelson Marcelino. Vamos dar uma sequência aqui no programa, trazendo... Ontem, no Campeonato Alagoano, nós tivemos 2 partidas sendo realizadas. Aliás, 2 não, 3 partidas sendo realizadas, né? O Campeonato Alagoano que está em andamento e é uma competição que a gente precisa encarar com muita seriedade pelo fato dos nossos clubes estar disputando essa condição de destaque. Nós vamos colocar aqui na tela os resultados, rapidinho para você, né? O Ipanema perdeu para o 7 de setembro pelo placar de 1-0. Nós temos o gol desse jogo aí, né, Felipe? Vamos colocar, então, o gol da vitória do 7 de setembro, né? Com imagens do Mundo da Bola SMC. O 7 de setembro vencendo a equipe do Ipanema. Olha, o Ipanema só tinha 3 jogadores no banco de reservas. 3 jogadores no banco de reserva. Para você ver que fase vive o Ipanema. Muitos problemas médicos, jogadores sem poder atuar nessa partida. E o 7 de setembro, que não tem nada a ver com isso, venceu com o gol de Etinho. Para cá, Felipe, pode trazer. Com o gol do Etinho, o 7 de setembro venceu pelo placar de 1-0, tá? Não foi 0-0, não. Desconsidere esse placar que você viu. Foi 1-0 o resultado do jogo. A equipe do 7 de setembro vencendo o Ipanema pelo placar de 1-0 no estádio Arnon de Melo, em Santana. E o outro jogo de ontem, que nós tivemos também a oportunidade de acompanhar, foi a vitória do CSA, que jogou contra o Santa Rita, no estádio Olival Elias de Moraes. Um outro jogo dessa rodada, o Penedense ficou no empate em 1-1 com o Murici. Vamos dar uma olhada, então, nos gols dessa vitória do CSA por 2-0, os gols com imagens da TV Gazeta. Vamos ver. Tá aí, então, o primeiro gol da partida, a jogada pelo lado esquerdo, o Luiz Soares conseguiu se livrar da marcação e chutou cruzado. O goleiro João Paulo ainda foi na bola, ela bateu na trave e entrou. CSA 1-0, gol marcado aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí o gol do CSA, marcado por Luiz Soares. E no segundo tempo, depois da jogada no lado esquerdo, o cruzamento do Panda, a bola chegou até o Rafinha, no lado direito. E a cabeçada do zagueiro Douglas para fazer o segundo gol do CSA, o gol que fechou a conta. Final CSA 2, Santa Rita 0. Aí a comemoração dos jogadores azulinos. É claro que nesse processo você vai poder acompanhar aqui no Canal Esportes. Vamos trazer a classificação de momento do Campeonato Alagoano, depois dos jogos realizados. Vamos ver? O CSA é o primeiro colocado no Grupo A, tem 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias até aqui na competição. O Asa é o segundo, tem 12. 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Em terceiro, 7 de setembro. 5 jogos, 2 vitórias e 1 empate e 2 derrotas, né? A equipe do 7 de setembro na competição. O Murici é o quarto colocado desse grupo, também tem 7 pontos, com o mesmo retrospecto do 7 de setembro, mas aí o saldo de gols do 7 é melhor do que da equipe do Murici. E o CSE, o lanterna desse grupo, tem apenas 2 pontos conquistados na competição. No grupo B, a classificação de momento, o CRB tem 12 pontos. Em segundo, Santa Rita com 8. Em terceiro, Cururipe com 4 pontos. Em quarto, o Penedense com 4 pontos. E o Ipanema ainda segue sem vencer. Não venceu ninguém. Não conseguiu pontuar até aqui neste campeonato alagoano. A próxima rodada da competição, a rodada de número 6, prevista para o próximo final de semana, terá esses jogos aqui. O clássico CSA e CRB no estádio Repelé às 4 da tarde. CSE e Ipanema no estádio Juca Sampaio, Palmeira dos Índios. Asa e Santa Rita no estádio Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. 7 de setembro e Penedense no domingo também às 4 da tarde. E o Murici joga contra o Cururipe no estádio José Gomes da Costa. O jogo será sábado, viu, gente? Desconsidere aí a data desse jogo. O 7 de setembro joga em Boca da Mata, no estádio Olival Elias de Moraes, contra o Penedense. E esse jogo, Cururipe e Murici, ou Murici e Cururipe, será no sábado, porque o Cururipe vai voltar a jogar pela Copa do Nordeste na outra terça-feira. Então, a direção solicitou a antecipação desse jogo, que será no sábado, para dar um tempo maior para que o Cururipe possa se preparar para o seu próximo desafio na Copa do Nordeste. Então, não vai ser domingo, vai ser sábado. Vai ser o primeiro jogo desta quinta rodada entre Murici e Cururipe. Assim, nós vamos
estamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. E nós teremos um novo encontro logo mais a partir de 1h30 da tarde no programa Verdade e Informação, onde nós vamos falar de esportes, vamos voltar para falar de esportes, dando um panorama geral do que aconteceu nesta rodada. E você agora na sequência da programação da TV Mar Canal 25 vai ficar com Ariel Fernandes e todas as notícias do cotidiano que você vai ter logo na sequência desta programação da nova TV Mar. Um grande abraço para você e um ótimo início de semana. Tchau, tchau.